você quiser, você pode abrir comigo sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Gostaria de ler essa história com você, bem rapidamente. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no seu quarto de dormir. E ele disse: vai ver onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite, cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade, segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abra estes os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete. E comeram e beberam, e os despediu e foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Veja bem, deixa eu só repassar essa história para você. Uma situação de guerra, uma guerra que vinha durando décadas. O rei da Síria nutria um ódio de morte pelo rei de Israel, e esse texto deixa claro que o exército da Síria tinha uma vantagem bélica sobre o exército de Israel. E o exército da Síria então começou a planejar, o rei da Síria começou a planejar algumas emboscadas. Então, de repente, ele montava toda uma armadilha para surpreender num ato terrorista e de guerra, com o intuito de destruir o exército de Israel. Só que todas as armadilhas que ele fazia, de repente, aquilo não dava em nada. E essa situação foi se tornando assim tão crônica, onde todos os planos vinham sendo frustrados, que o rei da Síria, ele chegou numa conclusão. Ele pensou assim: olha, não tem jeito, só pode haver um espião. Existe alguém que está aqui delatando os nossos planos. Existe um espião.
E o rei da Síria então fez uma reunião, uma daquelas reuniões assim, de rolar a cabeça. Vamos descobrir quem é o espião. Aí, um dos seus servos falou: não, rei, olha só, já descobrimos o que é. Não tem espião aqui não. É o profeta, tem um profeta, lá em Israel. E esse cara, ele sabe até o que você fala no seu quarto de dormir. E o rei da Síria então ficou revoltado com aquilo, falou: descobre onde é que esse cara está. E foram lá, descobriram: olha, está lá em Dotã, mora lá em Dotã. Então, de noite, estrategicamente, ele manda o seu exército. Veja bem que agora ele desvia o seu foco do rei de Israel, não é, do exército de Israel para o profeta. Cercam a cidade inteira. Então, quando chega pela manhã, o moço do homem de Deus, deve ter sido provavelmente o Geazi, foi respirar o ar puro da manhã, dá uma espreguiçada lá fora e, de repente, quando ele olha, a cidade inteira estava cercada pelos inimigos. E ele então entra em choque, ele entra em desespero, se sente totalmente perplexo, não tinha como fugir de um cerco como esse. Então ele entra em desespero, e ele fala: puxa vida, e agora? Aí, Eliseu fala assim: não se preocupa, porque muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o moço de Eliseu pensou: rapaz, você não sabe fazer conta não? Tipo, 1, 2, olha lá, a cidade inteira cercada. Então ele faz uma oração: Senhor, abre os olhos dele, para que ele enxergue o que eu estou enxergando. E quando Deus abre os olhos do moço, ele enxerga os exércitos de Deus, as hostes espirituais do Deus vivo, com carros e cavalos de fogo. Então, quando todo aquele exército vem para prender Eliseu, Eliseu faz uma oração, lógico, ele usa esse poder, essa patente que estava disponibilizada para ele, e ele faz uma oração: Senhor, puxa vida, não quero confusão com esse povo, fere eles de cegueira. E daqui a pouco, todo aquele enorme exército, suficiente para cercar toda a cidade, eles estavam absolutamente cegos, impotentes. Não valia de nada todo o poderio bélico, todo o treinamento, toda perícia na batalha, estavam inutilizados. Eliseu fala: olha, o problema de vocês não é comigo não, o problema de vocês é com o meu rei, está lá em Samaria. E ele então conduz esse exército até Samaria. Vamos lá, não é? Olha o poder da intercessão. Quando eles chegam em Samaria, o rei de Israel, quando olha para todo o exército da Síria subjugado, na verdade ele esfrega as mãos, o que dá a entender, ele pensa ali num banho de sangue: vamos nos livrar definitivamente dos nossos inimigos, matá-los-ei, meu pai. Não. Nós vamos oferecer uma ceia, nós vamos dar um banquete, nós vamos oferecer alimento, água, liberdade. E fez um grande banquete, os despediu. E a Bíblia fala que por causa disso, não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel. Acabou a guerra. Uma guerra que vinha durando décadas, acabou, por causa de um intercessor.
como se diz, intercessão, muitas vezes é o exército de um só homem, por causa de um intercessor, de um homem que podia perdoar. Ele acabou com uma guerra. Então gostaria de caminhar com você sobre essas águas aí. Vamos entender isso melhor, não é? Os efeitos da intercessão num quadro de conflito. Porque, veja bem, gente, nós vivemos num mundo de muitas guerras. Seja numa perspectiva microsocial, como macrosocial, é impressionante. A gente vive num mundo de muitas guerras. Quem trabalha com aconselhamento sabe disso. De repente você está intermediando conflitos conjugais, conflitos entre pais e filhos. Não é? Jesus disse, os inimigos do homem seriam os seus próprios familiares. Mas também a gente vê hoje aí conflitos macrosociais. Um mundo, infelizmente, com tantas guerras, guerras tribais, guerras culturais. Não é? Nós vivemos num mundo assim de muitas guerras, de muitos conflitos. E eu acredito que Deus realmente precisa de encontrar homens, mulheres, como Eliseu. Então, para a gente poder discernir realmente os efeitos da intercessão numa batalha espiritual, primeira coisa, eu quero compartilhar alguns pontos aqui com você. Primeira coisa, o primeiro efeito da intercessão num quadro de conflito. Eu não sei que tipo de conflito de repente você está enfrentando, não é? Às vezes seja conflito familiar, conjugal, eclesiástico, cultural, não é? Não sei que tipo de conflito é, mas isso funciona. O primeiro efeito da intercessão num quadro de conflito, numa batalha espiritual, é que nós vamos ganhar percepção espiritual. Quando você tem um coração perdoador, você começa a ganhar percepção espiritual. Você vai literalmente conhecer os planos do inimigo. Olha o que a Bíblia fala aí no verso 12. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Um espírito reconciliador destranca o acesso para conhecermos os mais secretos intentos do inimigo, desmascara as táticas, as estratégias do inimigo. Você vai ter uma percepção correta do inimigo, você vai ter inteligência, estratégia, a tática certa. Não lutar contra carne e sangue. Vem um discernimento sobrenatural que nos ajuda a lidar com tentações, com os conflitos do dia a dia. Então a primeira percepção que um espírito perdoador, reconciliador nos concede é acerca dos desígnios, dos ardis de Satanás, seus intentos obscuros, as suas armadilhas. Você entende o intento das suas provocações, você discerne as tentações. Quando o inimigo pensa que vai te surpreender, na verdade, ele é que acaba sendo surpreendido. Então, um coração reconciliador traz a revelação de Deus, que te coloca na vanguarda do discernimento, sempre um passo à frente do inimigo. Vai te dar uma vantagem que nos faz triunfar nesses quadros. Enquanto a amargura nos cega para as ciladas de Satanás, a atitude de humildade e reconciliação torna óbvio, torna irrelevante toda astúcia do mal. É interessante, Paulo, lá em 2 Coríntios 2, versículos 10 e 11, ele traz exatamente esse discernimento. Não é? Ele fala, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. E ele explica, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então Paulo, ele mostra realmente a dificuldade que muitas vezes envolve uma situação de perdão,
Mas ele deixa claro que o que vai determinar se vencemos ou fomos vencidos por Satanás é um espírito reconciliador, perdoador. Então você só pode conhecer os planos do inimigo se você tiver um coração perdoador. Falta de perdão, amargura, acaba impondo um jugo de ignorância em relação aos planos e aos ataques do diabo. É impressionante como muita gente cai, como a Bíblia fala, em armadilhas, laços, concupiscências nocivas, porque endurece o coração em relação a perdoar. Falta de perdão não só adoece, mas também emburrece emocionalmente a pessoa. A pessoa aceita a provocação. Eu acho que muitos de nós já ouvimos isso, né? O conceito da ofensa, a essência do conceito da ofensa é uma armadilha. Toda ofensa é uma isca, é uma armadilha. E quando você age no espírito da ofensa, na verdade, você está colocando o seu pé no território do inimigo. Você perdeu a batalha. Mas quando você tem um espírito perdoador, reconciliador, Deus vai te colocar na vanguarda do discernimento, um passo à frente do inimigo. Quando o inimigo pensa que vai te surpreender, você que está surpreendendo ele. Segunda coisa, quando você tem um espírito intercessor, Deus vai colocar na sua boca uma palavra de conselho, veio uma inspiração, veio o conselho de Deus, e você vai poder salvar e livrar pessoas do perigo. Olha só no verso 10, pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali nem uma nem duas vezes, não foram poucas as vezes que por causa do conselho de Eliseu, todo aquele exército foi poupado. Por causa de uma palavra, de um conselho, de uma advertência, todo o exército de Israel foi poupado, por várias vezes. Essa é a perspectiva do conselho, é desfazer as armadilhas, é descobrir como superar as provas, e Deus vai nos dar entendimento para nortear as pessoas nesse sentido. Você livra pessoas do caminho do destruidor. Um coração perdoador vai prover unção, graça, para você saber orientar as pessoas, dizer a elas por onde elas devem, por onde elas não devem andar. Isso parece ser óbvio, mas a Bíblia fala que há caminhos que parecem certos aos olhos dos homens, mas o fim deles são caminhos de morte. O conselho e a sabedoria de Deus vem de um caráter exercitado no perdão, no quebrantamento, na tolerância, na intercessão, uma revelação prática da orientação divina para pessoas e relacionamentos em conflito. Então você vai começar a frustrar os planos do inimigo na vida de muita gente. Aqui nós entendemos o poder de um conselho, de uma orientação profética carregada de compaixão e revelação. Às vezes, por causa de uma palavra, você evita a divisão de uma igreja, a destruição de um casamento, uma atitude inconsequente. Há um tempo atrás, eu me lembro, numa única semana, eu intermediei 4 ou 5 situações de divórcio. As pessoas, algumas já estavam até decididas a divorciar, mas de repente, por causa de uma palavra que você dá, você muda o destino de uma família. Por isso que a pior coisa que você pode fazer quando você está em conflito é você procurar gente amargurada. Não procura gente amargurada, não. Procura gente que perdoa, gente resolvida. E essa, às vezes, é uma tendência, não é? Normalmente, assim, uma pessoa amargurada tem a tendência de procurar uma outra pessoa também amargurada para se sentir apoiada na sua rebelião. Mas isso só dá ruim, gente.
Olha, se você realmente quer se nortear de maneira sábia, procura gente perdoadora. Terceira coisa, quando você tem um espírito de intercessão, Deus vai te dar autoridade. Ele vai te autorizar. Você vai poder se colocar na brecha, nessa posição de intercessor, de pacificador. Você vai discernir esse lugar sobrenatural que Deus chama de brecha, esse lugar que Ele quer te achar. É muito importante. Eu intencionalmente, eu me exercito nisso, discernir quais são as brechas da minha geração. Onde é que Deus quer me achar? Então, Ele vai te dar autoridade para isso. E veja bem, aqui nessa história, a maneira estratégica, curiosa, de como Deus fez isso, de como Deus colocou Eliseu no meio dessa guerra toda, nesse lugar, mas que é um lugar sobrenatural, evitando uma destruição terrível. Versículo 13, vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo, e fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Eis que está em Dotã. Está na brecha. É você começar a sustentar essas pessoas em conflito, através de oração, perdão. A brecha é esse lugar da amargura, da iniquidade, do fogo cruzado, que está prejudicando, que está matando de todos os lados. Veja bem que Eliseu não só foi colocado por Deus nessa brecha entre dois reis, o rei da Síria e o rei de Israel, mas Deus estava dando a ele uma autoridade, realmente, sobre os espíritos malignos que estavam fomentando essa guerra. Devido a esse espírito perdoador que ele tinha, Deus pôde então levantá-lo para intermediar nada mais, nada menos que um conflito de proporções internacionais. E veja bem, a princípio, a posição de intercessor faz de você o alvo do inimigo. É interessante a maneira como Deus começou a interferir na situação, revelando os planos do rei da Síria para Eliseu, e como que Deus fez com que o rei da Síria soubesse disso. E agora Eliseu se torna o alvo número 1 do rei da Síria. A posição de intercessor faz de você o alvo do inimigo. Só que o intercessor, gente, por mais débil, por mais vulnerável que ele pareça ser, ele nunca é a caça. Na verdade, ele é o caçador. Da mesma forma, quando a gente pensa naquilo que Jesus fez por nós na cruz, gente, Jesus não foi uma vítima, como muitos supõem. Lá em João, no capítulo 10, ele fala, este mandamento eu recebi do meu Pai, que eu vou dar a minha vida e vou tornar a tomá-la, como quem zomba da morte. Jesus não foi uma vítima. Na verdade, ele se fez o sacrifício perfeito. Ele se rendeu, ele se entregou à morte. Quem foi vítima aí foi Satanás. Satanás é que foi vítima do extraordinário plano de Deus através da cruz de Cristo. Quando Satanás estava lá no quinto dos infernos, comemorando a morte do Messias, no terceiro dia de festa, ele sente um pé pisando na garganta dele. Era o Filho de Deus descendo às partes mais inferiores da terra. Arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Nem mais a chave de casa, a chave do inferno o diabo tem.
Esse é o poder da intercessão. O rei da Síria, ele achou que ele poderia chegar lá e prender Eliseu. Mandou a tropa todinha. Mandou caçá-lo, trazê-lo cativo. Mas você nunca consegue prender uma pessoa que perdoa. Um coração intercessor sempre vai estar em liberdade. Ele está te dando autoridade. Autoridade. O quarto efeito da intercessão num quadro de conflito é que você vai começar a abrir os olhos dos servos. Vai haver um rompimento de paradigmas. Você vai começar a mudar a epistemologia das pessoas. Você vai começar a alterar o sistema de crenças delas. Porque você nunca transforma uma pessoa sem transformar os valores dela. Versículos 16 e 17, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então você vai ter um discernimento da realidade espiritual. Uma visão espiritual correta que rompe todo sofisma, toda intimidação maligna, uma profunda mudança de perspectiva. Os argumentos malignos começam a ser desvendados, anulados. Medo, intimidação que paralisa a fé, que produz o desespero, começa a ser superado, abatido. Enxerta a fé no poder de Deus. De repente, Geazi, quando Deus abriu os olhos dele, ele entendeu tudo. Na verdade, não eram eles que estavam cercados pelos exércitos da Síria, eram os exércitos da Síria que estavam cercados pelos exércitos de Deus. Era o contrário. Talvez você diga: pastor, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a guerra que eu estou. Não tem saída. Eu já estou numa batalha perdida. Até que venha uma revelação de Deus. Entenda que revelação é muito mais do que informação. Revelação é esse conhecimento espiritual da verdade que tem o poder de reverter situações aparentemente perdidas. Porque Ele é o Deus dos impossíveis. Aí vem aqui o quinto ponto. Cega os ofensores. Quando você tem um espírito de intercessão, é impressionante, Deus entra. O sobrenatural de Deus se manifesta a nosso favor, anulando totalmente o inimigo. Olha só o versículo 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Daqui a pouco, então, todo aquele exército estava absolutamente cegos. Um batismo de consciência. Eles agora podiam olhar para dentro de si mesmos. A ação da ofensividade e da guerra paralisada. Veja bem como que todo aquele espírito de violência estava agora abatido. Isso me faz lembrar um pouco sobre a história de Saulo, porque foi um dos perseguidores mais terríveis da igreja. Na verdade, Saulo era um cara assim, um daquele judeu bem xiita mesmo, não é, que perseguia tenazmente a igreja. A única explicação bíblica, gente, para a conversão de Saulo foi a intercessão de Estevão. Não tem outra explicação bíblica. Você se lembra quando Estevão estava pregando o evangelho para os religiosos, e ele pregava com tanta graça, tanta sabedoria, confrontando
toda aquela dureza, uma rebelião, um endurecimento que já vinha de gerações, e sem mais argumentos, então, os judeus começam a apedrejá-lo, e quando ele está sendo apedrejado, ele ergue os seus olhos para os céus e faz uma oração: Senhor, não nos impute esse pecado. E quando ele faz essa oração, a Bíblia fala que os céus se abriram. E ele tem uma visão, um Filho de Deus em pé à destra do Todo-Poderoso. Tem oração, tem intercessão que rasga os céus, que ouve os céus. E eu vou te falar, quando Jesus se levanta, ele estava em pé, não estava sentado, ele estava em pé, à destra do Todo-Poderoso. Quando ele se levanta, é porque ele está dizendo: eu te ouvi, meu filho. E quando Saulo estava indo com todas as autorizações que ele precisava, lá para Damasco, para onde que Saulo estava indo? Para a Síria, para prender os cristãos. De repente, ele é atropelado no meio do caminho, não deu para notar a placa do caminhão, não sei se foi do cavalo, mas que ele caiu por terra, ele caiu, não é? Ele não viu estrela, ele viu o sol da justiça, né? E ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele então ficou cego por quantos dias? 3 dias. 3 dias cegos. E agora aquele perseguidor implacável está totalmente debaixo de um batismo de consciência. Cega os inimigos. É impressionante quando você tem um espírito de intercessão, um espírito quebrantado, perdoador. É impressionante quando você vai experimentar o sobrenatural de Deus cegando, emburrecendo o inimigo, abatendo toda a força do mal. Aí fala assim, próximo ponto: então Eliseu disse: não é este o caminho, nem é esta cidade, segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais, e os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abra estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. É um negócio muito curioso, porque aqui a gente vê negócio de abre o olho, fecha o olho, abre o olho, já viu? Não é? Como, assim, que a revelação de Deus começa a determinar tudo, a partir do momento que você se coloca na brecha que Ele quer te achar. Mas aqui o que a gente observa é que o espírito de intercessão vai nos conduzir ao ponto central. A gente vê aqui exatamente um mapeamento da ferida, um mapeamento do ponto onde nós temos que chegar para realmente mudar esses conflitos. Então, sem fazer rodeios, Eliseu chega e fala: olha, seu problema não é comigo, o seu problema é lá com o rei da Síria, nós vamos até lá, não é? É muito importante nós entendermos, gente, que pessoas têm raízes, têm uma gênesis, os conflitos também têm uma gênesis, tudo tem um início, tudo tem um começo, e nós precisamos de lidar com isso, onde tudo começou. Então, Eliseu, muito sabiamente, ele fala: olha, nós vamos até Samaria. E Samaria, trazendo aqui para a nossa realidade, é o lugar do trauma. Sabe aquele lugar que você não quer ir? Sabe aquele lugar que você jurou que você nunca mais coloca os seus pés? Sabe aquela pessoa que se arriscou da população mundial? Não é? Sabe, aquele trauma. É a sua Samaria, é a minha Samaria. Às vezes, lá é o ponto da partida de uma verdadeira restauração. É aquele lugar que você não quer que ninguém chegue, nem Deus, mas é lá que Ele precisa de chegar. É isso que tem que ser enfrentado. Então ele fala para aquele exército: olha,
Vamos lá para Samaria. E ele pega aquele exército. Eu não sei se você consegue imaginar, porque um exército que era suficiente para rodear toda uma cidade, e todos absolutamente cegos, provavelmente eles tiveram que fazer uma fila indiana enorme, e à testa dessa fila estava o moço do profeta e o profeta, guiando toda essa turma. Uma viagem, provavelmente a pé, de Dotã até Samaria. Eles devem ter chegado lá com os dedão meio inchados, não é? Quem já foi naquela região sabe que tem muita pedra no caminho, não é? E foram guiando, passando pelas vilas, e as pessoas olhavam, mas o que é aquilo? Como assim? O profeta de Israel liderando a tropa da Síria. Eu não sei se você consegue imaginar isso, não é? Como que muitas vezes nós precisamos de resolver as coisas. É assim que nós lidamos com o inimigo, chegando na raiz de tudo. E de repente, então, quando eles chegam lá em Samaria, ele faz uma oração: Senhor, agora abre os olhos deles para que eles por si mesmos enxerguem qual é a raiz do conflito. E quando Deus abre os olhos dos sírios, eles estão diante daquele homem que eles odiavam de morte. Eles estão diante daquele homem, impotentes, enfrentando o que eles tinham que enfrentar. Um mapeamento da ferida. Os olhos deles abertos para todo aquele conflito. O que eles precisavam de fato de enfrentar. Aí o próximo ponto, a Bíblia fala assim: e quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada, com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. Então veja bem, como eu disse, o rei de Israel, a primeira coisa que ele pensou foi em aniquilar aquele exército, temporariamente pelo menos, acabar com o problema, partir para a violência, partir para a ignorância, feri-los-ei. Mas Eliseu falou: não. Veja bem, que esse intercessor, ele estava não apenas discipulando ali o exército da Síria, mas estava discipulando o rei de Israel também, estava discipulando as nações, ensinando 2 reis como resolver as suas demandas. E ele fala: olha, chega de derramamento de sangue, nós vamos fazer uma ceia. Uma ceia. Libertar é muito mais do que perdoar, é ensinar outros a perdoar. Eliseu não só libertou o exército da Síria, perdoando-os, oferecendo a eles graça, alimento, comunhão, liberdade, mas ele também libertou o rei de Israel, ensinando aquele rei a perdoar. Eu penso que até inspirado em Davi, eu gosto disso. Às vezes a gente não percebe a profundidade do Salmo 23, quando Davi fala assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Não é dos meus amigos, é dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu não sei se você está entendendo, mas quando você está disposto no seu coração a oferecer uma ceia
para os seus inimigos, discernindo a natureza da batalha, que não é contra carne e sangue que nós temos que lutar, não é? Quando a gente tem uma atitude assim, é impressionante como isso traz o bálsamo de Deus, como isso promove o avivamento, o transbordar do cálice. E a partir disso você pode ter a certeza, como ele diz aqui, bondade e misericórdia me seguirão. Não é você que vai ficar pedindo a misericórdia que vai correr atrás de você e vai te alcançar, vai te assistir. E isso te coloca num lugar de permanência. Fala assim: habitarei. Não, é o que a Bíblia fala, não é para você falar, mas pode falar, não tem problema. A Bíblia fala: habitarei, não é? Na casa do Senhor por longos dias. Quantos entendem a diferença entre visitação e habitação? A gente fala: o Senhor me visitou, senti uns arrepios. Eu não estou falando da visitação de Deus, eu estou falando da habitação com Ele. Habitação, habitarei. É um lugar de permanência. Quando você tem um espírito de intercessão, você vai libertar oprimidos e opressores. Você vai libertar. Porque o intercessor, o conselheiro, ele não toma partido de pessoas, ele toma o partido do relacionamento. Ele batalha pelo relacionamento. Porque uma casa dividida não subsiste. E para terminar, quando você tem um espírito de intercessão, você vai resolver permanentemente os conflitos. Versículo 23. Não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel. Então o perdão dissolve todos esses agentes motivantes das inimizades, das contendas. Muda a motivação das pessoas. Transforma o coração delas. Esse é o poder da graça de Deus. Quando Jesus bradou do alto daquela cruz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. A partir disso, corações têm sido poderosamente transformados. Não sei se você se lembra, mas haviam 2 soldados romanos. Eles tinham sido os algozes de Jesus. Eles colocaram Jesus naquela cruz. E quando Jesus disse essas palavras, porque tem algumas palavras que nós só podemos dizer de uma vida crucificada: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Sabe o que aqueles 2 soldados disseram? Quem lembra? Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel. É o que aconteceu através da intercessão de Estevão. Resolveu o problema. Alguém já disse que Paulo se tornou literalmente a continuação viva do sermão que Estevão não pôde terminar. Quando você tem esse espírito intercessor, perdoador, quebrantado, você vai começar a produzir pessoas do calibre do apóstolo Paulo. Você vai mudar profundamente a vida das pessoas. Uma das experiências que mais marcaram assim a minha vida ministerial, teve uma época que assim fizemos algumas incursões em Angola e o país ainda estava em guerra. Até hoje temos uma base, inclusive, se Deus quiser, ano que vem nós vamos até rodar essa escola lá, EFOL, lá em Angola. Mas
eu tinha assim uma afinidade muito grande com essa equipe que implantou esse trabalho da Jocum lá em Angola, porque o líder dessa equipe era um grande amigo meu. De certa forma, eu cooperei um pouco para o processo, né? A gente tinha um grupo, né? Como se fosse uma célula na universidade onde eles estudavam. Então, eu sempre ia lá dar estudos bíblicos e tal. E foi muito interessante, foi em 1997, nós fizemos um impacto de evangelismo lá em Luanda, né, chamam Luandão, o Luandão. É difícil, eu conseguir explicar para vocês as condições de um país em guerra, principalmente ali na África. É um negócio extremamente chocante. Nessa época, Angola talvez fosse um dos países mais miseráveis do planeta. Eu vi pessoas ali bebendo água de poça de água da rua, assim no chão. Um quadro muito terrível de miséria. E eu lembro que quando nós fizemos esse impacto de evangelismo, realmente foi algo muito, muito tremendo, não é? Porque nessa época lá não tinha comércio, praticamente não tinha comércio, não tinha nada, tinha as que eles chamavam de feiras livres, onde se vendia tudo quanto é quinquilharia e aqueles alimentos. Quando fala numa feira livre, você imagina, literalmente, desculpa a palavra, mas um lixão, como se fosse um lixão, tudo que você vai comprar tem que ser ali naquele lugar. Essa que era uma das principais feiras livres de Angola, inclusive o nome dessa feira, Roque Santeiro, não é? Por causa de uma novela brasileira, não é? O angolano é muito apaixonado com o Brasil, não é? Acho que eles veem o Brasil que eles conhecem, esse Brasil das novelas, acho que eles pensam que o Brasil é aquilo, mas eles gostam muito do brasileiro. Só de você ser um brasileiro lá, você já é uma estratégia de evangelismo, não é? É impressionante. Você começa a falar de Jesus para já tem uma turma querendo te ouvir. Mas foi um tempo muito tremendo, não é? Eu gostaria de ter tempo para compartilhar tudo o que aconteceu. Foi muito poderoso. E nesses lugares que a gente ia evangelizar, então era aquele amontoado de gente. Às vezes a gente pregava, fazia um apelo, rapaz, era 3, 4 mil pessoas levantando as mãos, aceitando Jesus. Então era um negócio difícil. Não tinha nem como direito trabalhar com conservação de frutos. Às vezes chamava um pastor que tinha uma igreja mais ou menos perto. Quando eu falo igreja, gente, é uns pedaços de pau com telha em cima, né? E fala, gente, vocês querendo, pode ir na igreja desse pastor. E às vezes eu pensava, acho que esse pessoal não está entendendo a mensagem. Então eu falo, gente, olha só, eu estou perguntando se você quer arrepender dos seus pecados, se você quer ser um seguidor de Jesus, e reforçava, quantos querem Jesus? Milhares, né? É um negócio impressionante. Esse evangelismo culminou numa marcha que nós fizemos para Jesus, marcha para Jesus. Veja bem, país em guerra, não tem empregos formais, não tem comércio, não tem nada. Começamos talvez com umas 3 mil pessoas, quando nós chegamos numa praça, onde ia ser o final, devia ter em torno, sei lá, é difícil a gente chutar, mas eu penso pelo menos umas 10 mil pessoas ali. Talvez 1/4 disso era a igreja, né? A igreja que estava lá, o resto era tudo pessoas não crentes. E eu me lembro que esse amigo meu, que era o líder da base lá, o Marcão, chegou para mim e falou, Cote, olha, rapaz, Deus está falando comigo algo, vê se testifica com você. E ele falou assim, porque a gente, nos impactos, normalmente a gente tem um tempo de intercessão criativa, ensino, e o que a gente chama de evangelismo agressivo. A gente sai para as ruas, nos pontos de maior movimentação ou acúmulo de gente, não é, com uma pregação ousada, não é? Evangelismo é isso. Eu resumo evangelismo numa palavra só, ousadia. E nesses momentos de intercessão,
Deus começou a dar muitas cargas assim pelo Brasil, não é? Porque nós sabemos que muita coisa no Brasil foi construída com o sangue, o suor e a liberdade de pessoas que foram trazidas de Benim, de Angola, a preço de escravidão. E veja bem, a história da escravidão no Brasil, gente, não é um simples capítulo da nossa história. Foram mais de 300 anos. Então isso estava pesando nas nossas intercessões. Então o Marcão falou, olha, eu acho que a gente deveria representar o Brasil, porque a gente tinha uma turma, mais ou menos, de uns 30 brasileiros. Nós deveríamos, representando o Brasil, pedir perdão por aquilo que os nossos pais fizeram com os pais deles durante a escravidão. E ele falou, Cote, eu acho que você devia fazer isso. E quando ele falou que eu devia fazer, sabe quando Deus te dá aquele discernimento claro, que eu não era a pessoa? Eu falei assim, Marcão, eu concordo, testifica profundamente, mas eu penso que a pessoa que tem que fazer isso é você. Porque, veja bem, gente, a primeira vez que eu tinha estado em Angola, antes desse impacto, rapaz, o que essa equipe estava passando ali por amor a Jesus, o que eles estavam enfrentando, sabe um lugar que todo mundo está fugindo da guerra e eles estão indo para os lugares de conflito, fazendo o que eles chamam de cozinha. O que era cozinha? Imagina um caldeirão com uma sopa de farinha de milho e água para alimentar multidões. Todo mundo indo embora e eles indo para as regiões de conflito, enfrentando. Tinha lá alguns obreiros que os caras já tinham pegado 20, 30 malárias. Lá na base, à noite, você dormia ao som de tiros. Rapaz, quando eu vi o preço que essa equipe estava pagando ali, sabe quando você começa a pensar assim, rapaz, eu acho que eu não sou crente ainda não. Rapaz, eu acho que eu preciso converter. Eu fui muito confrontado. Eu falei, Marcão, cara, você é o cara que está dando a sua vida nesse lugar. A autoridade para fazer isso está sobre você. E eu lembro, ele chegou na época, tinha um pastor que era o líder da OEA, Associação dos Evangélicos de Angola, pastor Otávio. Então ele chegou para o pastor Otávio, que estava, ele assim, liderava a pastorada, ele falou também com o pastor Otávio, porque é muito amigo dele, e o pastor Otávio então chegou lá para aquela multidão toda e falou, olha, gente, você sabe, tem aqui o pessoal da Jocum, eles estão aqui em vários brasileiros, e eles, como brasileiros, gostariam de pedir perdão por aquilo que os pais deles fizeram com os nossos pais, por conta da escravidão que aconteceu lá no Brasil e tal, não é? E eu me lembro que quando o Marcão então pegou o microfone, ele se ajoelhou, e ele começou a pedir perdão dos abusos, a escravidão, as negras como eram forçadas sexualmente, eram forçadas a abortar, e foi descrevendo, e de repente o Espírito de Deus caiu sobre aquele lugar. Tinha pessoas, elas não gritavam, elas urravam. Veio uma presença de Deus. Assim, depois a gente foi entender como isso era significativo para eles, principalmente porque o sonho de consumo deles é o Brasil. Então, um brasileiro pedindo perdão para eles. Só para você ter ideia, não é? Quando nós começamos esse impacto, eu cheguei para um irmãozinho que era pastor auxiliar do pastor Otávio. E eu fui pedir para ele, olha, o Neto, pastor Neto. E como a gente estava ali, muitos brasileiros que era a primeira vez em Angola, então a gente procura ter uma aula sobre a história do país, a história da guerra, a história da igreja, porque isso nos dá subsídios para a intercessão. Então eu falei assim, Neto, você poderia dar algumas aulas para a gente?
sobre aqui, ele conhecia muito sobre tudo o que aconteceu na guerra, não é? Os motivos da guerra. E eu lembro que quando eu pedi que ele pudesse dar aula para os brasileiros, ele começou a chorar. E ele chorava de um jeito assim, que eu nunca tinha visto, porque a lágrima pulava do olho. E eu falei assim, meu Deus, será que eu falei alguma coisa errada? Aí eu falei, Neto, mas o que foi? Aí ele falou assim, olha, pela primeira vez, um estrangeiro chega aqui e pede que nós angolanos ensinemos alguma coisa. Porque eles chegam aqui só para mandar, nos tratam como, infelizmente, muitos foram tratados na colonização como sub-humanos. Eu conheci gente em Angola que chamava sapato. Sapato. Como é que é o seu nome? Sapato, amargo, sabonete. Eram nomes que os colonizadores davam. Eu não sei se você... É difícil descrever isso aí, não é? Mas foi um mover tão grande, quando o Marcão começou a pedir perdão, e ali algo se rompeu, uma chave virou ali. Passaram-se poucos anos, e de repente, a gente recebe a notícia que esse meu amigo, Marcos Azolim, havia falecido em Angola. Aliás, ele estava vindo da África do Sul para Angola. Pensa num cara cheio de sonho. O Marcão era professor de educação física. Eles estavam alcançando ali em Angola tribos e povos que nunca tinham tido acesso ao evangelho, como os muquandos, os mucubais, gente que nunca tinha tido acesso ao evangelho. Mas quando a gente recebe essa notícia, aquilo, puxa vida, todo mundo ficou sem entender, mas como que um cara como esse morre? Meu Deus do céu! E eu lembro a gente orando, me veio muito forte aquela palavra do grão de trigo. Inclusive, assim, lá em Curitiba, nós fizemos um culto, né, onde toda a família do Marcão, a família dele não era evangélica, né, mas fizemos um culto, eles vieram, eu preguei nesse culto, não é, foi algo assim muito tremendo, a família dele inteira se converteu. Mas a gente ficou sem entender, puxa vida, como que um homem como esse morre. Acho que 38 anos de idade. Um missionário com o gás todo, fazendo um trabalho para Deus que é difícil de descrever. Bom, resumindo a história, curiosamente, um ano depois, no mesmo dia que o Marcão havia falecido, um ano depois, morre em Angola um homem chamado Jonas Savimbi, o homem forte da guerra. Esse cara morreu no mesmo dia, um ano depois. E a guerra acabou em Angola. Acabou a guerra. Eu sei que muita gente pagou um preço para essa guerra acabar. Mais de 30 anos de guerra. Mas por causa de um intercessor. Ali eu entendi. O sangue dos apóstolos anônimos como semente da transformação de uma nação. A última vez que eu tive em Angola, é uma situação muito difícil, mas o país já estava sendo mudado. Tinha mais chineses do que angolanos, chineses reconstruindo a nação. A guerra acabou por causa de um homem, por causa de um Eliseu, por causa de um Estevão, por causa de um Marcos Azolim. As guerras
vão acabar. Curva a sua cabeça. Deixa o Espírito Santo falar com você. Quando a gente olha para esse texto, pode ser que alguns se identifiquem com o rei de Israel. Você se sente perseguido, acuado por alguém. Você se sente atacado, denegrido. Não sei, alguém que está te perseguindo. Talvez você se identifique com o rei de Israel. Ou talvez você se identifique com o rei da Síria. Tem alguém que você desenvolveu muito ódio, muita ira. Mas o que esse texto nos inspira é uma profunda identificação com a palavra profética personificada em Eliseu. Existe um lugar no meio das guerras desse mundo que Deus quer nos achar. Os intercessores. E se nessa noite você entende que você precisa de uma mudança de postura, uma mudança de posicionamento, uma mudança de endereço, vim para esse lugar da intercessão. Se você entende que Deus está te mostrando especificamente a brecha, o lugar sobrenatural, onde você vai evitar a destruição, busquei alguém que estivesse na brecha para que não destruísse. Se Deus está te achando hoje nesse lugar, se você é daqueles que se recusa a tomar o caminho da amargura, do embrutecimento emocional e espiritual, e você quer vir para um lugar de intercessão, Deus está te mostrando uma brecha. Você entende qual é a sua virtude ministerial, e você quer sinergizar isso com essa brecha. Eu gostaria que você tivesse a liberdade, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você, porque eu creio que tem uma atmosfera sobre a sua vida. Existe algo que Deus vai colocar sobre a sua vida nessa noite. Existe um discernimento. Nós estamos no meio de tantas guerras, uma guerra cultural. O marxismo tem assolado ideologicamente a nossa nação. Casamentos estão em guerra, famílias estão em guerras. As crianças estão sendo abertamente atacadas por uma erotização aberta. Não tem mais ocultismo, é explicitismo. Procurei alguém que estivesse na brecha. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e Te invocamos sobre este altar. Nós sabemos que a nossa guerra é uma guerra de altares, e nessa noite nós levantamos um altar, onde depositamos as nossas vidas, discernindo que somos o sacrifício. Nos colocamos diante de Ti. Que o Senhor possa nos estabelecer profeticamente
nessas brechas que o Senhor tem para cada um de nós, que as ocupemos. Vem sobre as nossas vidas. Vem sobre as nossas vidas. Dá-nos um discernimento pleno do inimigo. Desmascara o inimigo diante dos nossos olhos. Coloca-nos nessa vanguarda do discernimento. No nome de Jesus, coloca a palavra de conselho para aqueles que estão em conflito. Estabelece-nos na linha de fogo. Abre os olhos dos servos, aquelas pessoas que estão debaixo da nossa liderança, sob o nosso discipulado, que tenham a sua mente e o seu coração circuncidados pela revelação de Deus. Cega, fere de cegueira os inimigos. Dá-nos o discernimento para chegar cirurgicamente nas causas dos conflitos, libertando as pessoas, resolvendo permanentemente. Unge os teus filhos, Senhor. Multiplica o conselho, a revelação de Deus, o espírito da profecia, os intercessores. Reverte esses quadros que humanamente são irreversíveis, que o Senhor possa reverter, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor te abençoe.